podcast Por Trás do Balcão. Eu sou Adão Fonseca e estou aqui hoje para falar com vocês sobre um tema fantástico: as mudanças do varejo farma ao longo da história. Então, no episódio de hoje, eu quero que você venha se juntar a nós para que nós mergulhemos nas complexidades e evoluções de um setor essencial ao bem-estar e saúde de cada um de nós. Para falar sobre isso, hoje nós vamos viajar através do tempo, explorar notáveis transformações que esse mercado testemunhou ao longo dos anos. Desde as modestas farmácias que existiam no passado, as grandes farmácias de hoje, as inovações tecnológicas e grandes regulamentações que esse varejo sofreu e vem sofrendo a cada dia. Então, hoje nós vamos falar sobre como as mudanças científicas e médicas moldaram a disponibilidade dos medicamentos na farmácia, qual o papel fundamental do farmacêutico no cuidado ao paciente, como a tecnologia está se redefinindo a experiência nas farmácias, como a pandemia da Covid-19 afetou o mercado farmacêutico. Estas e outras perguntas nós vamos descobrir daqui a pouco. Então, prepare-se para uma jornada fantástica e inspiradora que vai mudar a sua vida daqui para frente. E para falar disso conosco, eu tenho aqui hoje, ao meu lado, o meu grande irmão, um grande amigo, mentor, um cara que eu conheço há muitos anos, sei da história, que a história desse cara é inspiradora, né? Eu tenho aqui então comigo Benício Machado, ele que é farmacêutico, bioquímico, foi presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui em Minas Gerais, é diretor-presidente da Oriente Farmacêutica, do Grupo Oriente, e ainda foi professor de física, foi do Exército, e a história desse cara é fantástica. Seja muito bem-vindo, Benício, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Adão, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com os seus. Um abraço a todos aqueles que nos assistem, aos meus colegas farmacêuticos, aos balconistas, em especial, Adão, ao seu time lá da Melhor Compra e aos associados da Rede Melhor Compra, que é um grande parceiro nosso, são grandes amigos. Esse ano, Adão, para início de conversa, nós completamos 40 anos de formada a nossa turma. Então, você está conversando com uma pessoa que tem 40 anos de história desse segmento farmacêutico no lombo, de ativismo, de trabalho, de balcão, de distribuição, e nós estamos aqui para bater o papo com você. É um prazer muito grande. O prazer é nosso, e eu que agradeço, em nome do Por Trás do Balcão, em nome da Rede Melhor Compra, não só por você estar aqui hoje, eu sei que o seu tempo é muito corrido, mas por toda a ajuda de sempre, todo apoio. E quando a gente fala sobre o Benício Machado, pessoal, para você que é de Minas, você vai saber disso, se recordar, mas quem não está no estado de Minas Gerais e ainda não o conhece, o Benício falou uma coisa importantíssima, porque são 40 anos dedicado à profissão, e não só pensando em si, mas pensando na profissão, no farmacêutico, no dia a dia, na farmácia, no dia a dia. O Benício tem lutado muito em prol do nosso segmento aqui no estado de Minas Gerais, assim como em todo o Brasil. Perfeitamente, Adão. Eu sou um ativista do segmento farmacêutico. Você descreveu aí, eu fui professor de física, de química, dei aula de hematologia na universidade por um período, e fui para o balcão da minha farmácia, onde eu fiquei 15 anos, depois eu migrei para a distribuição, mas eu nunca deixei de apoiar o segmento farmacêutico, notadamente o pequeno varejo, o varejo independente. Que essa é a minha origem, foi de onde eu vim, o balcão da minha farmácia era uma farmácia pequenininha. E nós, durante esses 40 anos de profissão, nós experimentamos degraus evolutivos e, às vezes, situações embaraçosas e situações de oportunidade. Então, esse período de evolução, quando a gente conhece o passado da gente, fica mais fácil de você dar um passo mais acertado para o futuro, que você começa a estabelecer os comparativos. Sim, sim.
E a sua história é uma história bacana, porque quem não conhece o Benício, pessoal, ou mesmo quem conhece, talvez não saiba da história dele, o Benício saiu da roça, uma cidade próxima aqui a Ipatinga, né? Bem novo, veio estudar, fez farmácia. Santa Bárbara do Leste, saí de lá, trabalhava na roça. Criança da roça, a partir de 6 anos, já tem a obrigação, né? E um passado de dificuldade, como a maioria do brasileiro, da nossa geração. A nossa geração é conhecida, Adão, como geração de ferro. Exato. Né? É os caras que nasceu, foi conhecer sapato quando tinha 10, 12 anos, né? Não tinha escova de dente, era artigo de luxo. E vestuário era artigo difícil, então não tinha saída, irmão. A gente saía da roça, ia caçar o serviço na cidade, e aqueles que se empenharam em estudar, né? O conhecimento é uma coisa importante na vida da gente. Se empenharam em estudar, a gente estudava mais ou menos que por milagre de Deus e esforço pessoal, né? Era então, muito esforço, né? É o esforço pessoal e a bênção de Deus sobre a gente, que impulsionava a nossa vida. Mas, graças a Deus, nós fomos vencendo, fomos cavando e sempre semeando, né? A gente sai semeando bem, aonde eu costumo dizer que aonde eu passo eu jogo uma sementinha, né? É uma cavadeirinha na mão, um bornalzinho de semente, eu vou semeando e essa colheita, vocês podem ter certeza que ela vem para a gente. Para mim, ela vem em dobro sempre. Ela é certeira, né? Você plantou, você colhe. E você colhe aquilo que você planta, né? Porque tem algumas pessoas que plantam... eu vou usar a analogia aqui, planta laranja, mas quer colher feijão. Não tem jeito. Quem planta laranja, colhe laranja. Quem planta feijão, colhe feijão. Quem planta tempestade, colhe tempestade. Olha, Adão, tem outras coisas. Um exemplo de vida da gente. Você tem 3 componentes. Se você semeia em terras áridas, você não vai colher. Mas não deixa de semear, porque você já não vai esperar daquela colheita. Uhum. Se você semeia em terras férteis, você vai colher. Mas até na terra mais fértil, se não tiver que cuidar, você não faz a colheita. A empresa é desse jeito, né? A empresa... ela pode estar no terreno fértil, mas se você não tiver um gestor por detrás dela, se não tiver alguém de olho cuidando, você também não colhe. Então, assim, a semeadura de vida, não importa se seja em terra árida, porque aí, quando você semeia numa terra árida, o seu cuidado tem que ser maior. Uhum. Você tem que fazer a calagem para cuidar da aridez do terreno, não é isso? Sim. Você tem que regar, aí você colhe, né? Exato. Você tem que regar, você tem que cuidar, exige-se mais cuidado, né? Se você abandonar a semeadura que você fez, outros vão colher no seu lugar, porque outros vão irrigar, outros vão cuidar. Uhum. Então, assim, não é só semear, é semear, cuidar, irrigar, dar afeto, dar carinho. Tem que dedicar. Conversar, tem que dedicar. Tem que dedicar. Né? Bom, pessoal, o Benício saiu da roça, foi lá, fez farmácia. Juiz de Fora, não foi? Foi na Universidade Federal de Juiz de Fora. Universidade Federal de Juiz de Fora. Turma de 1979. Adão, já sou dinossauro nesse negócio nosso. E aí fez farmácia e foi para o Exército. Passei no concurso no Exército, fui farmacêutico, oficial farmacêutico do Exército. Depois eu saí do Exército, eu queria ter o meu negócio, acabou que não era o momento, eu fui para uma indústria de alimentos, aí também falo com muito orgulho, que é uma indústria de uma seriedade muito grande. Fui gerente do controle de qualidade do setor de físico-química lá durante 4 anos. Aí depois eu montei um cursinho, onde eu dava aula de física e química num cursinho à noite. Não tinha paz não, Adão, não tinha noite de sono não. Era 6 horas da manhã, eu estava lá na Itambé trabalhando e meia-noite eu estava fechando a porta do cursinho, de segunda a sexta. Né? E tinha plantões também lá na indústria, a cada 3 semanas, um sábado, domingo, eu tinha que estar lá presente. Mas não me arrependo de nada disso, não. Trabalhar não mata ninguém, não. Não mata, mas é assim que se vence na vida. Se matasse, eu já estava debaixo da terra. Aliás, lá em casa ninguém tinha sobrevivido. Né? Tem que trabalhar e trabalhar muito, porque eu falo com as pessoas que o que cai do céu, só as bênçãos de Deus.
Ou manga madura na época. Então, assim, eu fiz essa introdução, pessoal, porque a primeira pergunta que eu vou fazer para o Benício tem a ver muito com a história dele. Nós estamos falando da evolução do varejo farmacêutico ao longo dos anos. E o Benício acabou de dizer aqui, né, desde 79, que ele está nesse varejo aqui, nesse mercado fantástico, que é o mercado farma. Todavia, né, ele passou por diversas transformações. Né? Nós vamos falar dos últimos 40, 50 anos para cá, né, que foram, assim, foi revolucionário. Mas se a gente pegar os últimos 200 anos, né, desde a fundação da primeira escola de farmácia do Brasil, que foi a Universidade Federal de Ouro Preto, a gente já vai ver algumas modificações, algumas mudanças, né, mas os últimos anos foram significativos. Né? Então, assim, para começar, você podia contar um pouco da origem, né, do varejo farmacêutico, como que ele evoluiu ao longo dos anos e como eram as primeiras farmácias em termos de serviços e produtos oferecidos. Olha, Adão, quando a gente fala em história no Brasil, a nossa história, pessoal, ela é super recente. Eu estive na Alemanha esse ano, eu tomei cerveja numa cervejaria lá, Adão, que ela tem 560 anos, a cervejaria mais antiga que a descoberta do Brasil. Então, quando a gente começa a falar de varejo farmacêutico e de indústria farmacêutica, quando a gente fala num passado muito distante, a gente está falando de 60 anos atrás. Verdade. De 1950 para trás, pessoal, esse Brasil nosso praticamente não existia, nós não tínhamos estrada, nós tínhamos uma precariedade de estrada de ferro muito grande, uma colonização ainda praticamente costeira, né? De Juscelino para cá é que veio o avanço para Brasília, que veio a BR-116, depois veio o governo militar, construindo um parque tecnológico, um parque siderúrgico, um parque petrolífero. Agora, a nossa história é muito recente. E nessa toada aí de Juscelino foi que quando começou a chegar as indústrias farmacêuticas para o país, né? Elas começaram a chegar na década de 40, mas esse processo foi acelerado de Juscelino para cá, quando a Europa enxergou que o Brasil ia tomar uma tendência de crescimento muito grande. Em 1960, nós tivemos a criação dos Conselhos Federais de Farmácia. O nosso aqui foi criado pelo professor Aloysio Pimenta, que foi ministro da Cultura de Itamar Franco e que trabalhou no governo Juscelino Kubitschek, né? Junto com Tancredo Neves e outros nomes da nossa história. Mas nós estamos falando de 1960. Se eu olhar para trás, fala, peraí, outro dia, eu já estou com 65. Então, isso é muito recente. Então, a gente vai dividir essa trajetória da farmácia aí com a chegada das indústrias farmacêuticas europeias no Brasil, década de 50 a 60, a criação do Conselho de Farmácia. Depois nós tivemos um período onde surgiu a figura do farmacêutico responsável técnico, porque até então, de 60 para trás, a farmácia era de propriedade de farmacêuticos formados, né? Ou de farmacêuticos que tinham uma autorização do serviço sanitário e um treinamento dentro das universidades para exercer o papel de farmacêutico prático. Né? As boticas. Em 1900, exato, era botica. Né? A botica tem origem na língua portuguesa dos bandeirantes, que vinha uma botica, que é uma caixa onde trazia um ferramental, trazia insumos, mas no início do século XIX, o Brasil já importava os sais europeus, porque aqui não tinha indústria. Uhum. De 1940 para frente chegou a indústria, o processo foi acelerado de Juscelino para cá, aí chegaram as multinacionais, aí veio aquele esquema da prescrição, né? Chegaram os antibióticos, aí chegou o biotônico Fontoura, a emulsão de Scott, o Almanac. Olha, isso foi ontem. Isso não remonta da antiguidade. É antigo por quê? Porque nós tínhamos uma precariedade de insumo, uma precariedade de produto muito grande, mas nós tínhamos, Adão, uma excelência de serviço.
Então, essa época, esse início da botica, da farmácia no Brasil, a gente tinha precariedade de produtos, precariedade de insumo, mas a gente tinha uma excelência em serviço. Que interessante. É muito interessante. Hoje, se a gente fizer um paradoxo, uma comparação, nós temos uma tsunami de produto. São incontáveis. Você vê farmácia aí com 30 mil SKUs, 35 mil SKUs nas grandes redes. É uma média aí, lá na sua rede você deve ter esse dado lá, uma média de 5 mil SKUs por loja dentro de uma farmácia pequena. Antigamente nós não tínhamos essa disponibilidade, mas em compensação a gente tinha um talento farmacêutico para cuidar das pessoas que, não me entenda mal, mas ele era muito mais aplicado e era muito melhor do que hoje. Mesmo porque era necessidade, porque não tinha médico, o farmacêutico tinha que ir lá resolver. Quando a gente pega essa história aí, só te interrompendo, eu estava outro dia fazendo uma pesquisa, você vê que na época, no passado, quando tinha que fazer alguma incisão, alguma coisa assim, eram os barbeiros que faziam, né? Essas incisões. Para extrair berne, para extrair estrepe, para extrair espinho, aí te manipulava as pomadas. Mas olha, pessoal, a gente está falando de um passado muito recente. Aí, Adão, você pega da lei de 1960 para cá, com a lei 3.820, onde criou-se os conselhos regionais de farmácia, que disciplinou a profissão. Lembrando aliás, que a 5.991 foi em 73. Foi em 73. Isso foi depois do Conselho Regional de Farmácia. Aí veio a 5.991. Mas a primeira grande mudança que nós experimentamos, ela foi a partir de 1993, do governo do ex-presidente Itamar Franco. Eu referencio o Itamar, eu o conheci pessoalmente quando era estudante lá em Juiz de Fora, mas não é por isso. É porque ele foi um grande colaborador da indústria nacional e o primeiro grande colaborador da farmácia brasileira, do pequeno varejo. Eu não lembro a resolução, ou se era lei, que ele determinou que no rótulo do medicamento o nome do princípio ativo fosse igualado ao nome de marca. Esse projeto era o projeto do então deputado Eduardo Jorge, lá de São Paulo, que foi o precursor do genérico, que veio ocorrer em 99, não é isso? Em 99, que foi junto com a criação da Anvisa, com a agência reguladora. Então, veja bem, pessoal, a nossa evolução de 450 anos praticamente parada, uma ascensão de 50 para 60, uma grande ascensão de 60 para 2000, nesses 40 anos, e uma ascensão gigantesca para os dias de hoje, né? Eu vivi esse período aí de 1990, que foi assim, foi um salto, foi um auxílio. Por quê? O farmacêutico não tinha autonomia para poder optar no receituário médico, né? Para você substituir uma receita, por exemplo, você tinha que pegar o telefone, ligar lá para o doutor: olha, doutor, o senhor permite que eu troque pelo mesmo sal, né? Um Iconcil por um Amoxil. Então, essa lei, como ela descrevia o princípio ativo do produto, e cá para nós, a indústria nacional sempre foi muito marginalizada, é claro, porque ela enfrentava uma concorrência gigantesca da indústria europeia, sim, que tinha muito poder, né? E ainda tem, né? Ainda tem. Então, era natural, mesmo que se você fizesse um produto melhor, ele era descriminalizado. Isso começou a desbastar, a preparar o caminho para a entrada do genérico. A entrada do genérico, a criação da Anvisa e o advento do genérico foi uma mudança de altíssimo impacto. Eu estava no balcão da minha farmácia, às vezes eu não acreditava, falei, será que isso vai dar certo?
Será que isso vai vingar no Brasil? Porque você enfrentar um poderio econômico das indústrias transnacionais não é fácil, né? E a precariedade tecnológica da indústria nacional também, comparado à época a indústria multinacional, né? Nós tínhamos poucos laboratórios nacionais. Houve uma evolução gigantesca do Parque Tecnológico no Brasil, isso 10 anos à frente, em 2010, houve uma aceleração gigantesca, e hoje a gente está já num outro patamar, num passo em que a gente nem consegue perceber as evoluções, que as evoluções agora já não vêm mais com máquina, vem com chip. Sim. Não é? Ela vem com chip. Então, o varejo também, ele precisa seguir esse caminho evolutivo. O que aconteceu com as farmácias que não conseguiram entender esse caminho evolutivo? Está perdendo mercado. Se sucumbiram. Ou trocaram de mão, né? E você falando isso aí, então, você vê... é um caminho evolutivo que ele vem abrindo. Hoje nós temos uma outra demanda, Adão. Que hoje a demanda é informação. Hoje nós estamos na era da informação. Mas volta atrás aí, você queria fazer uma observação. Quando a gente pega lá as grandes redes, que são, você vai observar, são farmácias que eram pequenas nesta época. Que eram pequenas, mas né? que, Exatamente. Mas que enxergaram essa evolução, tiveram uma visão transcendental, porque nesse momento você tem que enxergar anos à frente. Olha. E aí os caras chegam aí hoje com 1.000 lojas, 2.000 lojas. É a quinta lei de Newton, irmão. É a quinta lei da física, que é a lei de Deus. Matéria atrai matéria, na razão direta de suas massas, na razão inversa do quadrado das suas distâncias. O camarada teve o poder de enxergar, mas não é propriamente o poder de enxergar. Está mais no protagonismo de fazer, a gente está vendo isso nesse momento também, né? As farmácias das grandes redes corporativas, ela está enxergando um outro nicho de mercado que foi perdido no passado. Esse mercado existe, ele é como se fosse uma raiz que estava inerte lá, que a hora que começar a chover, ela vai brotar. E ela vai brotar de novo, esse serviço farmacêutico, escreve o que eu estou te falando. Isso vai voltar muito forte e a grande rede vai chegar na frente. Por quê? Porque ela está protagonizando um cenário, ela não está prevendo um cenário, ela está construindo um cenário. Sim. Porque hoje a gente vê claramente, o nosso mercado passou por um momento de turbulência, ninguém sabe o que fazer, não sabia o que fazer. Olha como que as redes associativas colaboraram. Eu fico imaginando esse varejo independente nosso, se não fossem as redes associativas. Aí a grande rede eu já não ganho dinheiro para puxar saco seus, não. Entendeu? A gente faz as coisas aqui por amor e amizade. Sim. E não é só a Melhor Compra. Todas fornecem. Agora, o associado precisa entender que rede também não é tábua de salvação que você joga na água, vai te salvar do naufrágio. É uma prestação de serviço a um associado que paga por ela. Exato. E ele é o protagonista, ele tem que trabalhar. Agora eu te pergunto, Adão, então a gente vai voltar a falar sobre a evolução da farmácia. Eu te pergunto o seguinte, você paga uma empregada doméstica para ela não trabalhar? De forma alguma. Agora, como é que eu pago para a rede me fornecer informação? Eu não corro atrás dessa informação, nem utilizo essa informação a meu favor. Adão, se eu fosse associado numa rede, ia ser rara a rede que ia me querer, que eu ia ser tão chato, que toda hora, todo dia eu estava ligando lá para pegar informação, o que eu faço, me ajuda. Não é assim? Exato. Mas não é assim, não é esse cliente que vocês querem? Exatamente isso. Eu vi ontem um amigo que eu tenho, que trabalhou comigo, hoje ele é diretor de uma rede associativista, que é inclusive próxima a nós aqui. E ele respondeu uma pergunta de um associado dele, que perguntou para ele como que a rede poderia mudar a situação da vida dele. Ele falou, ó, a rede pode mudar a situação da sua vida te fornecendo ferramentas. Porque o grande problema da maior parte das pessoas, e aí você pode me ajudar inclusive me corrigindo se eu estiver errado, é que eles acham que
comprar barato é a solução. E ele fica, eu quero comprar barato. E a rede traz um mundo de informações. E ele usou até um exemplo, ele falou assim, olha, tá vendo esse óculos, gente? As ferramentas da rede são como esse óculos. Se eu tirar, eu estou enxergando tudo embaçado, se for para mim ler, eu não consigo. Aí eu ponho o óculos e eu vejo melhor. As ferramentas da rede são para isso. Então, assim, nem sempre... Claro que eu preciso comprar barato. Eu preciso comprar barato. Mas... eu disse outro dia, em uma reunião que eu estava, eu falei, gente, nem todo negócio lucrativo é rentável. Tinha uma pessoa junto comigo e falou, você está errado. Eu falei, por quê? Adão, porque rentabilidade e lucro está junto. Adão, os caras não sabem precificar. Comprar barato é 25% do negócio, é um quarto do negócio. Pronto, chegou onde eu queria. Vender bem, outros 25%. Gerir bem, outros 25%. Utilização e análise dos dados, os outros 25%. Então, você pode fazer um quadrado, comprar bem, é obrigação. Agora, hoje não tem como comprar mal mais. Todo mundo já compra bem. Não tem porque, por exemplo, em termos de preço, você sabe que a Oriente é uma empresa diferenciada em termos de precificação no nosso mercado. 66% dos nossos produtos, 2/3 dos nossos produtos é mais barato que a concorrência, de igual para menor. Então, veja bem, porque eu sei que se eu não vender barato, eu não vou vender, irmão. Uhum. Então, a farmácia comprou barato. Tá bom, 25% da missão está cumprida. Agora ela precisa precificar corretamente. Agora, mas existem agregados acessórios que precisam ser levados em conta. Eu chego dentro da sua farmácia, eu proponho para você uma campanha. Primeiro, você não é obrigado a pegar essa campanha. Segundo, não entra nessa campanha sem saber o que você vai fazer com ela. Claro. Agora, se você souber o que você vai fazer, pula de cabeça, irmão. Pula porque dá certo. Sabe por quê? Porque um dos desafios que tem ao vender bem é o que a gente poderia chamar num quadrante aí de produtos de trabalho. Em 2019, nós implantamos 660 cestões. Eu lembro. No varejo, você lembra disso? Lembro. Adão, primeiro, você estabelecer a crença, irmão, você tem que rezar e tem que suar a camisa. Porque os caras falavam, não, minha loja não cabe esse trem, não. Rapaz, mas é um cestinho pequeno, você divide em 4, já tem 4 produtos. Nós colocamos 2 aqui, 8 produtos. Os camaradas achavam, Adão, nosso parceiro, nossos amigos. Eles achavam que a gente queria invadir e tomar um pedaço da loja dele. Cara, não é isso não. Nós não estamos querendo te dar um móvel. Nós queremos te dar uma ideia. Você vai colocar um produto aqui, mas o que vem por detrás disso, o cestão, é os produtos que nós vamos trazer para você de campanha. Que vai agregar. Então, veja bem, vamos voltar lá em 1993, no governo Itamar Franco, vamos voltar lá no passado, onde a gente tinha um serviço de excelência, precariedade de produto. Uhum. Um interregne de 1960 a 1990, que o troço ficou meio bagunçado e o farmacista se tornou inimigo do farmacêutico que achava que ele o parasitava. Depois a gente vai pegar mais para frente, um pouco para frente. Nós vamos tomando aguinha aqui e vamos conversando. Tá bom, obrigado. A gente vai chegando mais para frente. Hoje, a gente já está falando de rede de informação. 93, aquela tarja do rótulo. 99, criação da Anvisa. 98 teve a 344. Que deu um basta no tarja preta, vamos dizer assim, né? Mas a gente sabe que a gente tem que andar de acordo com as regras. Bom, veio o genérico, a descrença, 2010 para cá, irmão, eu tenho o comparativo da evolução de venda da Oriente dos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, nós saímos de um faturamento, de uma escala de 6 para 600.
em 10 anos, foram 10 vezes o faturamento à nossa escala. Por quê? Expansão do mercado, advento do genérico. Então, Adão, nesse ciclo evolutivo, a gente precisa de acompanhar. Hoje a gente tem algumas das missões, nós vamos falar com elas daqui a pouco, né? Falar sobre elas. Hoje a gente precisa ter um olho muito aguçado lá de fora do balcão, de mix de produto, de outros serviços que estão vindo por aí. Né? E falando do genérico, a Progenéricos, acredito que até 2024 o genérico já representa 40% do faturamento do mercado. Que hoje está aproximadamente aí 181 bi. A moeda, né, tem dois lados, irmão. De qualquer jeito você vira com ela. Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom, puxa o preço para baixo. Exato, semiv baixo. O lado ruim, aumenta a concorrência. Sim. Então, você tem que ter análise de dados para você trazer eficiência para o seu negócio, porque senão você vai morrer. Claro, entender o perfil do público. Entender o perfil do público e entender o perfil do número que está dentro da sua loja. Você está com a Oriente aqui dentro de Minas. E, pessoal, para quem não sabe, a Oriente é uma das 10 maiores distribuidoras do Brasil, tá? A Oriente está dentro de Minas Gerais. Minas Gerais é um país, né? São 853 municípios. É buraco que não acaba mais. Aí você imagina. O 456 municípios com menos de 5 mil habitantes, 550 municípios com menos de 20 mil habitantes. Nós temos 220 municípios, Adão, que não tem médico morador da cidade. Olha só. É um país isso aqui. E aí você ainda tem a questão cultural, porque Minas Gerais é de uma cultura riquíssima, né? Eu brinco com o pessoal e falo com todo mundo que Minas, às vezes eu estou fora, o pessoal me pergunta assim, você é lá de Minas? Sou. Mas como é que é Minas Gerais? Você mora onde? Eu falo, moro na roça, meu filho. Aqui são 5 Minas, né? 5 Minas. Aquilo é uma roça grande. 5 Minas de fé, é uma roça iluminada. Iluminada. Você vai no sul de Minas, é uma situação. Você vem na Zona da Mata, é outra. Você vem aqui no Vale do Rio Doce, né, é outra situação. Mucuri é outra. Jequitinhonha, Alto Paranaíba, o norte de Minas. Aí você tem a região central de Minas, né? Você tem o centro-oeste de Minas. Olha, quando você vai olhando isso aqui, culturalmente, as características mudam, muda o perfil do cliente, muda o perfil do consumidor, e você tem que lidar com tudo isso. Exatamente. Cada situação é uma situação. E para lidar com isso, você precisa de? Informação em primeiro lugar, preparação em segundo lugar, treinamento, capacitação, não é assim? Sim. Você precisa criar um ambiente favorável a lidar com essas diferenças culturais, socioeconômico-culturais, né? E você precisa vender para todo mundo. Preciso vender para todo mundo, eu tenho que atender todo mundo. Então, eu preciso entender como que a minha empresa é enxergada de fora para dentro. E isso é importante, pessoal, porque nós estamos falando aqui, o Benício está trazendo tudo isso, porque quando eu pego isso lá no varejo, lá na ponta, que eu coloco lá na farmácia, eu tenho o dono. E aí, quando a gente vem falar de rede, por exemplo, Melhor Compra, são 700 lojas, mais de 700 lojas espalhadas pelo Brasil, eu tenho que estudar o perfil de cada uma dessas lojas, porque o cara que está aqui em Ipatinga, a situação dele é completamente diferente do cara que está em Belo Horizonte. Né? O mercado é um só. Que é diferente do norte de Minas, que é diferente do sul de Minas. Exato. É diferente da Zona da Mata. A promoção da Zona da Mata ela vai servir muito pouco lá para o norte de Minas. Por quê? Porque a característica, o perfil de consumo lá é diferente. É o que eu falo com as pessoas. Não é? Você pega vou citar um exemplo aqui, vou falar o nome do produto. A minha esposa usa bromoprida, quase com uma frequência muito grande. Então, uma caixa de bromoprida de 10 mg com 20 cápsulas aqui, de qualquer, você pega aí EMS, Legrand, Medley, qualquer um desses laboratórios, são de pontas, laboratórios bons, eu compro por R$11, R$11,50. Eu cheguei em Belo Horizonte, precisei de comprar uma caixinha, quando eu cheguei na farmácia que eu pedi, o mais barato que tinha era R$18. Aí você fala assim, mas, poxa vida... A precificação é diferente, né? Exato, porque o perfil do consumidor lá é diferente, o perfil populacional. E R$18 o cara acha que está vendendo barato demais. Aqui, R$11, o cara está vendendo barato. Você vai, olha como é que muda a questão de precificação. Eu tenho falado para a turma, pessoal, vamos trabalhar com dados. Nós não precisamos de rasgar preço sem a necessidade de fazê-lo.
Se você tem a informação, você não precisa de rasgar preço no produto. Guarda essa gordura para gastar num outro. Exato. Né? Nós temos uma grande rede aqui, próxima a nós, que é muito bem gerida. E quando eu vou, eu sempre gosto de ir para... É importante você... Tem que olhar os amigos e os inimigos, né, por assim dizer. E aí você vai lá olhar, nenhum bairro ela pratica um preço, no outro bairro ela pratica outro preço. Então, para quem tem 1, 2, 3 drogarias, está nos ouvindo aí, 10, né, não importa, você não pratica o mesmo preço em todos os locais. Tem que haver um estudo, você precisa entender isso. E tá vendo por que comprar barato é importante, mas saber estudar qual que é a diferença de lucro para rentabilidade. Quando você vai lá fazer qualquer curso de gestão aí, você vai ver que, no final das contas, vão te falar que é a mesma coisa, mas eu compro um produto, eu coloco um markup de 200%, ou coloco de 1000%, isso vai mudar completamente minha rentabilidade. Muda seu resultado final significativamente. O que paga a conta é dinheiro, não é percentual. Tem gente que fica agarrado no percentual. Isso aqui deixa 500%, mas paga a conta? Tem que saber se paga ou não, porque poderia estar pagando a do outro. Exato. Né? Você acabou de dizer que 66% dos produtos da Oriente são iguais ou melhores do que dos demais. Mas para isso você tem que escalar seu negócio. Porque os outros 33% que sobram é muito pequeno. É muito pequeno, mas eu preciso de escalar meu negócio, escalar muito. Eu preciso ter eficiência, eu preciso vender muito, porque senão não compensa. Exato. Senão eu vou ter que voltar a rever minha política de preço, né? Mas vamos lá. Tecnologia e inovação. Como que a tecnologia, incluindo automação, sistemas de informação, trouxe essa transformação para o varejo? Eu me lembro que eu trabalho em farmácia há muitos anos, não tinha... primeiro, não tinha lista de preço, né? A gente recebia aquele livrão de preço lá que era uma loucura. Aí depois mudou para diário oficial. Aí veio a época do Sarney lá, que o medicamento subia a cada 15 dias. Era uma coisa de doido, né? Até que nós chegamos lá no Itamar Franco, lá no RV, na transformação do Cruzeiro lá para o Real. E aí nós tivemos, então, a implantação em 2003 da CEMED, a criação da CEMED em 2003. Olha, a pergunta é inovação e tecnologia, não é? Inovação e tecnologia. Pois é, você citou uns exemplos aí que são bacanas. Eu saía daqui de Ipatinga, ia a Belo Horizonte, ficava lá na porta do cartório para esperar o diário oficial abrir para me tirar a cópia das páginas de preço, da publicação de preço. Bom, como é que está hoje? Está aqui. Né? Na palma da mão. Você abre o aplicativo do Oriente para fazer compra. Está aqui. O seu cliente, consumidor final, abre o aplicativo de qualquer loja e já chega dentro da sua farmácia sabendo de preço. Às vezes você cai na cilada de vender erradamente para esse cliente. Às vezes você está vendendo mais barato porque o preço está aqui. Então, olha, quando a gente fala de inovação e tecnologia, não tem nada de bicho de 7 cabeças. Nós já estamos dentro dessa porcaria há muito tempo. Você digita aqui o Google Maps, aí aparece aqui, restaurantes, drogarias, farmácia, pesquisa. Restaurantes, hotéis, gasolina, supermercado, compras, hospitais e clínicas, café, mais. Vamos clicar no mais aqui, bares, café para viagem, entrega, coisas legais para fazer, parque, academia, arte, está tudo aqui. Então, quando você fala tecnologia e inovação, a pessoa às vezes respira e pensa assim, o que eu posso ter, onde é que está a varinha de condão? Tecnologia e inovação é uma coisa que já existe. Então, olha, você definir sistema operacional eficiente, mas o mais eficaz que tem, a análise dos dados que são fornecidos.
Aí é o pulo do gato, é o que está dentro da nossa mão que pode ser feito, né? Então, o que a tecnologia hoje te fornece? Você, exemplo, a rede fornece para o seu cliente a venda de higiene corporal, HPC, em separado? Sim. Você tem, o seu cliente passa por quanto ele comprou ou não? Passa não, né? Não. Mas ele passa por quanto ele vendeu? Sim. Né? Mas ele tem. Tem. Quanto ele comprou, quanto ele vendeu. Né? Genérico. Tem. Quanto que ele comprou, quanto que ele vendeu de genérico. Similar, quanto que ele comprou, quanto que ele vendeu. Prescrição, o RX, quanto que ele vendeu. Fralda, linha bebê, linha da materna. Ele não tem essas informações? Tem. Então, hoje, a tecnologia, por isso que se chama tecnologia de informação, ou tecnologia e informação. Hoje a informação é análise de dados, irmão. Não está difícil as coisas. A tecnologia vem para nos facilitar. Não existe uma coisa meteórica de outro universo que vai chegar aqui e mudar a nossa vida, não. Tecnologia é sistema evolutivo. Forma de conversar com o cliente. Não tem um WhatsApp? Uhum. Eu instalei um programa na Oriente há uns 5 anos atrás, que era um programa promocional de cashback. O que tinha que ser feito? Né? Eu tô clicando aqui no meu celular, mas não tem nada a ver. Olha, eu estou botando uma bússola aqui. O que tinha que ser feito? Pegar o produto, ler o QR Code, pronto, já estava na mão. Eu quebrei a cara, Adão. Eu fiz um esforço absurdo para implantar o negócio. Chego lá na farmácia, olha a minha falta de informação. Chego lá, a maioria das farmácias não, o patrão não permite que trabalhe com celular. Aí eu falei, opa, é eu que estou errado? Não, o que está errado é o patrão que não deixa o funcionário dele trabalhar com o celular, porque isso aqui é uma ferramenta de venda. Sim. Aí nós começamos a batalhar, não, irmão, eu tenho que abrir, você tem que botar suas promos aí no Zap, não é assim? Exato. Aí começa o inferno na vida da gente. Eu já recebo uma meia dúzia de promoção de amigo meu, que é dono de farmácia, e toda hora chega um plano na tela, promoção na drogaria do fulano. Aí eu bloqueio esse chamador, porque eu não dou conta. Mas isso para o cliente é uma beleza, é uma ferramenta, né? Quando você entra dentro da farmácia, você já consegue uma série de medições, quanto tempo o Google te fornece isso, né? Quanto Exato. tempo que você ficou, por isso que o Google está assim, permite fazer o uso dos dados, toda hora te pergunta, não é assim? Exato. Ele fica sugerindo o que a gente pode fazer e como fazer, né? Adão, eu estou gostando desse negócio aqui, vou tomar mais uma golada. Pode ficar à vontade, Benício. A gente vai batendo papo descontraindo, mas vamos seguir na nossa história. Vamos lá. Bom, prosseguindo, então, já que nós estamos falando disso aqui, estamos vendo essa evolução toda que o varejo teve, né, criação de muita legislação, nós vimos que nesse período houve muita regulamentação também, né? Aí surgiram RDC 44, por exemplo, né, que trouxe uma regulamentação que agora, inclusive, há uma frente para que se reestude, reavalie a RDC 44, né? E eu acho que é importante realmente, primeiro, porque nessa evolução nós vimos lá que o mercado estava solto, passou por uma transformação, houve as regulamentações que fechou, mas nós vamos ver também, nesses últimos 10 anos, né, vamos falar dos últimos 10 anos, em 2013 nós tivemos a resolução 585 e a 586, uma que permitia que o farmacêutico praticasse a atenção clínica, né, pudesse ali fazer a prescrição. Serviço farmacêutico. Serviço farmacêutico. E fazer prescrição, né, e regulamentou tudo isso. Agora, 10 anos depois, e que a maior parte dos farmacêuticos não acreditaram, dono de farmácia não acreditavam, criticavam muito. 10 anos depois, 2023, nós temos a RDC 786, que libera agora testes
clínicos em farmácia, exames, né? Exames rápido, teste rápido em farmácia, sem contar que nós já temos já a liberação para que em farmácia pratique vacinação. Agora, você junta tudo isso, vamos falar do papel do farmacêutico, então, frente a tudo isso. Como o papel do farmacêutico evoluiu ao longo do tempo, de que forma os farmacêuticos estão mais envolvidos no cuidado do paciente hoje? Adão, eu sou farmacêutico há 40 anos. A minha profissão, eu falo assim, com franqueza. A nossa lei, a nossa legislação evoluiu muito mais do que nós. Eu estou botando a mão no fogo porque eu sou farmacêutico raiz, né? Lembra que eu falei com você que até a década de 60, a gente tinha muito serviço e pouco produto? Uhum. Hoje nós temos, na minha visão modesta, muito produto e precariedade de serviço. Nós passamos um período que a gente fazia sem poder, mas fazia. Hoje a gente pode e não faz. Lembra da equivalência terapêutica, que ela foi em lei, a gente fazia, abre aspas, sem poder, clandestinamente, porque a gente tinha crença que a gente estava fazendo certo. E nós estávamos fazendo certo. Depois foi regulamentado, né? Então, a prática do serviço farmacêutico, na prática, no balcão, ela está evoluindo muito menos que a legislação. Hoje, a legislação te permite uma cesta de serviços dentro da farmácia que a gente não tinha. Só que dá trabalho, irmão. Você tem que preencher um formulário. Eu, quando fui presidente do CRF, aqui em Minas, eu fiz uma reunião com o ex-ministro Alexandre Padilha, em 2011. Eu ofereci para o ministro o seguinte, falei, ministro, libera para nós a venda de antibiótico e libera a prescrição farmacêutica nos anódinos, que nós vamos entregar para o senhor uma cesta de informação monitorada aqui dentro do Ministério. Ele me recebeu, achou a ideia fantástica. Hoje ele está no governo do atual presidente, o Alexandre Padilha. Mas que ele virou para mim e falou assim, eu vou criar uma comissão de estudo, eu já saí de lá e falei, Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas hoje nós temos o serviço farmacêutico disciplinado, escrito o processo, autorizado. Nós, farmacêuticos, estamos nos acovardando. Nós não precisamos de grande tecnologia, nós não precisamos de uma mesa de mármore Carrara para sentar, nem um guarda-pó e uma gravata fina. Não. Senta lá na sua cadeirinha, irmão, com o seu computador, cadastra o seu cliente. Temos as pesquisas clínicas. Você falou aí, ó, os testes estão aí, autorizado. Sim. Eu quero saber que dia que nós vamos implantar. Nos primeiros 10 dias úteis desse mês, nós fizemos 10 lives direcionadas a pequeno varejo. Nós criamos na Oriente um programa de apoio ao varejo independente. Sabe para quê, Adão? Exatamente para chamar a atenção desse dinheiro novo que está passando na nossa porta o dia inteiro, cara, e a gente não pega. E é isso aí que vai trazer o E fica diferencial. reclamando, às vezes, fica reclamando do piso salarial do colega farmacêutico. O farmacêutico, no meu entendimento, ele precisa se pagar dentro da loja. Espera aí, você vai contratar o farmacêutico, então, para fazer o quê? Vai ficar matando mosquitos, espanando remédio? Não, senhor. Vai lá e faz uma triagem, né? Faz uma seleção. Falou, irmão, senta aqui, eu quero serviço farmacêutico implantado, eu quero teste implantado. Ah, mas vai gastar dinheiro. Vai lá e compra a porra da máquina, porra. Bota o teste, faz um banner e põe lá na loja, né? Testa aqui, sei lá, seu colesterol. Eu fiz um exame
de PSA, de teste, não é exame, é teste, né? O que se faz em farmácia é teste. Exame a gente faz no laboratório de análise clínica. Sim. Ele deu muito próximo do meu exame que eu fiz no laboratório. Que colheu, PSA. Que colheu mais sangue, né? Porque o teste de farmácia é punção capilar, né? Eu estava em jejum para fazer o exame, o teste não é jejum. Eu fiz um triglicerídeo. O meu triglicerídeo hoje, vou contar para vocês, ele está 198. No teste rápido ele deu 250. Você fala, diferença absurda. Não, teste, ele errou para cima, ele sempre erra para cima um pouquinho, ele é programado para errar para cima, porque se ele errar para baixo, ele vai te dar um falso negativo. Uhum. Então, quando você anda com os seus níveis sorológicos, os seus parâmetros bioquímicos muito na linha, é melhor que ele erre para sempre, você fazer um exame apurado. Claro. Lá. Aí você vai fazer exame. Agora eu te pergunto, que dia, moçada, que nós vamos começar a fazer os testes? Então, aí, bom, eu quero, dentro dessa pauta aqui, desse trecho, eu quero inserir um negócio que eu gosto muito de falar, e eu tenho falado, inclusive vou fazer uma palestra sobre isso, e depois vou participar de um debate, do qual você vai estar também, né? Nós vamos falar sobre a jornada do cliente na farmácia. Ah, mas... Porque para fazer isso aí, a gente tem que pensar na jornada do cliente. E pensando na jornada do cliente, a gente pensa naquela jornada infinita. O que é a jornada infinita? É desde de quando o cliente entra dentro da loja, como que ele se comporta ali do lado de fora do balcão e como que ele vai se comportar depois, quando ele chegar no balcão. Porque atrás do balcão nós temos uma infinidade de coisas. Ó, sabe como é que eu costumo me referir a esse assunto? É ver o cliente de frente, depois de costas. De frente na hora que ele entra, de costas na hora que ele sai. Quando você fala em jornada infinita, o que ele está levando para casa de percepção do serviço? Que vai fazer com Onde que ele é volte. que vai ficar aonde o cordão umbilical dele vai ficar aqui na minha farmácia? Nós vamos ter que ter essa artimanha como forma de fidelização desse cliente. Aí eu vou voltar lá na década de 60, porque na década de 60 os nossos ancestrais faziam isso com maestria. Sim. Você era cliente da farmácia do Adão. E era ele que resolvia Lá tudo. no Caratinga era o Geraldo Gudim, era o João Correia, era Moacir de Mato, tinha nome. Tinha nome. Não, o Zé Vair aqui aqui tinha, no Iapu. Aqui tinha, quando se falava em Patinga, Camilo, Edgar, Camilo, o Arnaldo. Arnaldo, então assim, era personificado o trabalho. Agora, aí... Pô, nós vamos voltar ao passado, não. Lembrei de um irmão nosso aqui que eu tenho que fazer menção a ele. Sebastião Andrade, Tatão. Tatão, Sutião, Benício do Veneza. Ó, sim, é verdade. Então, olha assim, nós precisamos de resgatar um passado glorioso, que é igual eu falei com você. Ele é uma raiz que está aí no chão, que se você jogar água, ela brota. Agora a gente vai fazer de forma diferente. A gente vai fazer estruturado, com a inteligência artificial na mão. Os testes é um aparelho que você vai estar lá, você introduz o card. Adão, vê como é que está meu colesterol aí. Ou seja, ele está te perguntando o seguinte: olha para mim se eu preciso consultar um médico. Tem aquele exame, eu esqueci como é que chama, um pré-infarto, onde mede uma proteína. Sim, vai olhar para mede uma proteína do infarto. Eu esqueci, estou com a memória muito ruim. Veieira é foda. Mas aí... Não, você pode fazer perfil lipídico, você pode fazer a hemoglobina glicada. Pois é, mas... Que é um dos que mais sai. Aí você veja bem, como é que está o perfil lá da proteína lá do infarto? Porra, cara, se ela tiver muito elevada,
Não significa que você vai botar o pé na rua e vai infartar, mas você vai falar, cara, Você tem que olhar isso aqui. vai lá no cardiologista, porra. Não, Uai, o Ministério da Saúde diz que 1 a cada 5 brasileiros tem diabetes, e ele não sabe. E aí, olha só, se 1 a cada 5 tem diabetes, eu vou fazer o teste aqui, o teste hoje. de glicemia e outra coisa. Agora eu te pergunto, põe dinheiro no caixa? E muito. Aí põe. E além de botar dinheiro no caixa, o que ele traz? Ele traz diferencial. Porque traz diferencial competitivo seríssimo. Seríssimo. Farmácia ganha credibilidade, a loja ganha credibilidade, o farmacêutico ganha credibilidade. Nós temos aí, a maioria dos nossos proprietários são farmacêuticos ou parente. Às vezes a gente vê aí, um herdeiro desgosta da profissão porque não está inserido dentro do negócio, do contexto. Bom, a oportunidade chegou para nós, né, Adão? Exato. Então, agora, dá para fazer as coisas. Olha, dá para fazer o serviço farmacêutico, dá para fazer a prescrição farmacêutica, dá para incluir o teste, e nós temos que ficar de olho na vacinação, porque em breve nós vamos lutar para nós ser um dos tutores da carteirinha de vacinação da criança até o idoso. Exato. Eu sou otimista, eu acho que vira, eu acho que funciona, eu sou apaixonado pela profissão farmacêutica, a gente precisa botar a mão na massa e trabalhar, irmão. Exatamente. Dá trabalho. Trabalhar dá trabalho. Trabalhar dá trabalho, não é assim? Trabalhar dá trabalho. Então, assim, veja bem, eu acho que são duas frentes, né? Nós falamos aqui do farmacêutico, eu acho que eu estou fazendo farmácia, né? Estou cursando farmácia agora, então eu posso te dizer, eu estou lá na faculdade, eu vejo como que é o perfil de cada aluno, né? Então, o farmacêutico ele tem que se preparar. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, eu falo, nunca pare de aprender, nunca pare de aprender. Entenda que você vai, neste mercado, nós precisamos estar em constante evolução, entendendo que o que eu aprendi ontem é mentira hoje. Hoje eu tenho que aprender uma nova realidade. O farmacêutico ele tem que buscar conhecimento, se preparar para esse mercado. O dono de farmácia tem que entender que um farmacêutico bem preparado na farmácia, ele é barato. Ele vale muito mais que o piso. E algumas pessoas ficam falando de piso. Precisa ganhar piso, transforma piso em teto, né? Ele tem que valer, transforma piso em teto, mas ele tem que valer. Ele tem que valer. Seleciona. Outra coisa, se você contrata um profissional barato, então vamos treinar esse profissional. Para ele ficar bom. Porque também o cara não é obrigado a saber tudo. Claro. E a gente sabe que a faculdade também não tem condição de ensinar tudo, né? Exato. Agora, vamos pegar esse acessório como obrigação, esse acessório de ensinamento como obrigação. Estudar é mais fácil que virar concreto e do que capinar. Isso eu garanto para você. Verdade. Né? Engraxar sapato. Pois é. Mas então, Adão, a gente está num momento de transformação novamente. Eu citei uns exemplos históricos aqui, que ficou marcado, até a bioequivalência, a equivalência farmacêutica. Agora nós já demos um passo. Quando eu era presidente do Conselho Regional de Farmácia, nós levamos um projeto lá para o doutor Jaldo. O doutor Jaldo estava no final da carreira dele. Eu queria mais uma meia dúzia de colega meu ativista aí, nós queríamos criar o medicamento Tarja Azul. Chegamos lá, mostramos isso para o presidente do Conselho Federal. Ele falou, Tarja Azul? Vocês estão doidos? Eu falei, nós estamos. O que é Tarja Azul? Falou, não tem o Tarja Preta? Que é o segregado, o controlado? Tem. Não tem o Tarja Amarela, que é o do receituário? Tem. Vamos criar o Tarja Azul da prescrição farmacêutica. Eu lembro desse projeto. Entendeu? Só que eu fiquei sozinho na parada. Entendeu? Olha como é que isso ia ficar lindo dentro de uma farmácia. Medicamento sujeito à prescrição farmacêutica ou sujeito à orientação farmacêutica, não precisa nem ser prescrição. Não tem essa necessidade de prescrição, mas é importante você ter uma orientação farmacêutica até no uso do omeprazol, porque você pode estar suprimindo alguma absorção de aminoácido essencial, de proteína, que está te fazendo falta, causando outros problemas, entendeu? Vamos lá, o pessoal fala assim, uma coisa simples, vitaminas.
Vitaminas. Você tem hidrossolúvel e lipossolúvel. Sim. Né? Você tem uma que é absorvido com alimento e a outra que o alimento acaba interferindo na farmacodinâmica dela. Então, assim, você precisa entender quem está preparado para dar a orientação correta a respeito do uso do medicamento. Exato. As lipossolúveis, vamos lá, o amigo, faz prepara até uma vitamina de abacate que tem muito gordura nela, você vai absorver ela melhor. Tem que saber, né, quem que é, né? Os componentes. Então, assim, o serviço farmacêutico, eu vejo que é uma tendência que vai evoluir muito rápido. Eu gostaria de fazer um apelo aqui nesse bate-papo, Adão, nesse podcast, aos meus colegas profissionais, que fiquem de olho nisso, me procure, mande e-mail para a Oriente, procure o representante da Oriente. Eu estou pessoalmente engajado nisso, porque eu acredito nisso aí, e eu acredito nisso, Adão, como receita e como residual. Você falou na jornada do cliente, eu disse que era para ver o cliente de frente na hora que ele entra, no oportunamento nós vamos falar disso, de costas na hora que ele sai e a hora que ele chega em casa. Imagina o seguinte, eu passei na farmácia do Adão, ele me fez um teste aqui, que ele olhou a minha pressão, ele viu que a aferição de pressão está preconizada no serviço farmacêutico. Está. Ele viu que eu estou com uma pressão um pouquinho alta, aí ele fez um exame lá de um pingo no dedo, falou que eu tenho que procurar um cardiologista. Para você não assustar o cara, você não vai falar que ele está com uma proteína que todo cara que infarta tem ela alta. Ou então você acaba de matar o cara. Fala, bicho, você caça um cardiologista, senão você vai ter um infarto em breve. Exato. Mas vai ter. O que o cliente leva para casa? Já pensou ele chegar lá no cardiologista e falar, realmente, ele vai te pedir o exame, aí não é teste, é exame, você vai no laboratório, faz o exame, jejum, jacua direitinho, tal. Fala assim, olha, cara, pode ir para a esteira, nós vamos fazer o teste ergométrico, fazer a fonoecocardiografia sua. Aí, daí uns dias, o cara volta lá na farmácia e fala, olha, eu tive que colocar um stent. Obrigado, você me salvou a vida. Olha a jornada infinita. Pensa bem, e agora... essa jornada é infinita. Esse cliente vai lembrar de você o resto da vida dele. E ele vai voltar, porque a partir de agora ele é paciente crônico, de uma doença crônica, e ele encontrou polimedicado, e ele vai e volta toda hora. E aí é o que eu falo, um paciente, porque paciente crônico, e aí existe um negócio que a gente fala o seguinte, que aí é uma das funções do farmacêutico 5.0, que nem é o assunto aqui hoje, né? Nós vamos voltar para falar só sobre farmácia depois. Vamos falar sobre isso, Olha só, o cara, Benício, eu vou lá e desculpo que eu tenho uma doença crônica. Hipertensão arterial é uma doença crônica. Aí eu venho aqui, eu vou na farmácia, você me orienta, eu chego lá no médico com um documento da drogaria, aí eu chego lá, o médico olha e fala, olha, por trás do balcão, que negócio bacana, doutor Benício Machado assinou aqui, deixa eu ver aqui, ele fez um teste, seu perfil lipídico estava alterado, sua glicose elevada, tal, pressão arterial alta, encaminho. Vou te encaminhar, vou te pedir uns exames aqui. Vai lá, pede uma bateria de exame. Ou seja, nós estamos gerando serviço para laboratório. Para médico e laboratório. Clínica. Isso vai ser um achado para o laboratório, assim como Farmácia de Minas foi para as drogarias, que muita gente brigou comigo, que eu fui autor daquele projeto Farmácia de Minas. Gente, coisa de serviço público não funciona. Mas ela gera demanda. Claro. Ela vai lá, estimula a receita, vai lá na farmácia, não tem, volta aonde? Na drogaria. Né? Na drogaria. É o caso do médico. Aí foi lá, fez o exame, voltou no médico. O médico pega, resultado, olha, vou te passar aqui um antipertensivo. Não importa se é RX de marca ou se é genérico. Aí esse paciente agora volta na farmácia. Ô, seu Benício, tudo bem? Eu vim aqui. Bem que o senhor falou. Bem que o senhor falou. Olha só, estou aqui, estou com diabetes. Mesmo, o médico passou aqui metformina.
Deixa eu te falar, ele não deve ter te orientado, mas você sabia que todo paciente diabético, ele tem um ressecamento natural da pele, é bom você usar o hidratantezinho. Olha, eu agregando valor à minha venda aqui, não estou fazendo empurroterapia, estou colocando um produto de necessidade básica do paciente diabético. Claro, você tem um problema de cálcio. Aí, irmão, é o que eu estou te falando. Olha, vamos pegar esse farmacêutico colega nosso, vamos dar nele um banho de conhecimento básico, coisa simples, prática, só para lembrar, porque saber sabe, mas está aqui na área da inteligência e não lembra e não sabe como colocar em prática. Quando você faz isso para um paciente, Adão, na sua loja, não dá efeito nenhum. Quando você cria a rotina de fazer isso a todos os seus pacientes, o seu efeito multiplicador, ele cresce em progressão geométrica. É exponencial. É exponencial. É a prática da sequência e da frequência. É isso aí. Vamos adotar como metodologia. Olha, pessoal, e para quem não sabe, mas Benício, em abril deste ano, eu estive na Oriente e participei de um evento com o Benício lá. Depois nós fomos lá para casa do Benício, comemos um churrasco ajeitado lá. Mas a gente sentou e desenhou esse serviço farmacêutico. Nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar em cima disso. Eu fui atrás de quanto que fica para adequar a minha sala digetável, que está previsto agora na 786, que eu posso utilizar a sala digetável da farmácia. Pode? Posso utilizar a sala digetável. E nós vamos fazer, Adão? Sabe quanto que fica essa adequação mínima para mim gastar pouco? R$3.000, Benício. Adão. R$3.000. Adão, se eu não tiver R$3.000, eu vou fazer com R$300. Pronto. Eu não quero nem saber. Eu sou farmacêutico, peraí. Eu quero fazer, quero fazer acontecer. Peraí, eu sou farmacêutico, irmão. E aí, pessoal, eu quero abrir um parênteses aqui, porque nós estamos falando de evolução do varejo farmacêutico ainda. Dentro dessa evolução, eu preciso fazer uma coisa importantíssima. Tem dúvida de como que a sua vigilância sanitária encara a 786? Não faça. Vai lá e chega perto do chefe da vigilância, perto do fiscal, fala com ele, vem cá, meu chapa, eu quero trabalhar. Como é que você encara isso aqui? O que eu tenho que fazer para me adequar? Os nossos colegas lá, fiscal do CRF, fica reclamando que os caras ficam multando. Ele falou, irmão, faz favor, eu preciso de você aqui, ó. Liga para lá, fala assim, ó, eu preciso mandar um fiscal aqui que eu preciso de orientação. Pronto. Quero ver se não vai. É claro que vai. Eles fazem isso com prazer. Né? Chama, pede ajuda, fala aqui, me orienta aqui, como é que eu começo, aonde que eu começo a puxar essa corda aqui? Exato. Agora, eu estou junto e a Orienta está junto. Estamos juntos. Nós estamos juntos. Isso aí. Bom, então, falando disso, em sequência, desafio e tendências atuais. Quais são os principais desafios enfrentados pelo varejo farmacêutico atualmente, como a concorrência online e os preços dos medicamentos podem afetar nisso? Cara, a precificação na farmácia é um desafio, sabe, Adão? Talvez o principal desafio, porque comprar nós já estamos comprando barato. O gerencial está ruim, porque o gerencial é que vai te dar a precificação final e a informação que você tem do online. Sim. Né? Os nossos desafios estão no serviço, no gerenciamento. Está no serviço, no gerenciamento. O terceiro, no conhecimento. Então, quando você começa a juntar essas pontas, você vai lá, você começa a saber. Olha, o problema não é saber, o problema é a sua conta não está fechando. O problema é você saber se ela está ou não fechando. Esse é que é o problema, né? Quando você não sabe, se você está com a venda no olho, você não sabe para que rumo. Qualquer rumo que você pegar está certo. Você não sabe para onde você vai. Para quem não sabe o que é, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então, veja bem, desafios do serviço, o desafio mais emergencial, precificação. Estão comprando bem, turma. Vocês estão comprando muito bem hoje. Qualquer farmácia pequena. Nós temos que entender que a farmácia pequena é uma farmácia de baixo custo. Você concorda comigo? Concordo. Se ela é uma farmácia de baixo custo, dá para fazer dentro do quadro dela uma precificação. Agora, precisa ter uma precificação inteligente. Essa droga desse troço aqui agora faz parte da nossa vida. Não adianta você ficar fora. Então,
vai ter que ser usada a nosso favor, não é assim? Sim. Usar a nosso favor. Você perguntou aí sobre... Os desafios enfrentados como a concorrência online. Sim, a concorrência, olha, a concorrência ela precisa servir para a gente como parâmetro. Eu tenho como dogma na minha vida o seguinte: quando você começa a se preocupar exclusivamente com o concorrente, você esquece do principal, que é o seu cliente, Adão. Uhum. Eu tenho vivido isso muito na distribuição. Por quê? O foco dos meus concorrentes principal é em mim. Eu adoro isso, porque enquanto eles estiverem preocupados comigo, eles não estão preocupados com o meu cliente. Então eu quero assumir esse cliente para mim. Quando você está focado e preocupado com o seu cliente, você está tirando ele das garras do seu concorrente. Exato. O serviço e o talento individual já é o primeiro caminho para isso, né? Agora, a concorrência de preço é informação e precificação e custo. É os tripés, Sim, né? sim. Comprar bem, o povo está comprando bem. Agora vão gerenciar isso melhor e precificar melhor na hora de vender. E para isso, pessoal, eu sempre falo o seguinte: a gente precisa entender a dinâmica do mercado, como que ela é. Veja bem, Benício falou uma coisa importante. Uma farmácia pequena, ela é mais fácil de gerir, claro, infinitamente mais fácil. Ela é mais simples, é mais direto, está na mão do dono. Exato. A decisão é tomada assim, ó. Você chegou um produto promocional, você vai lá, faz um bannerzinho, manda imprimir, imprime aí, fulano, imprime um cartazinho A4, prega no caixa, enquanto você encomenda um banner lá para... Não, faz um banner para mim de 80 por 60, porque esse aqui compensa. Enquanto não faz, você vai lá, prega no caixa e pronto. Sim. Faz logo, é o que eu estou falando com você. Agora... gasta 3 mil para implantar negócio de teste. Ô, bicho, você não tem 3 mil não, vai lá e implanta a porra do trem, caralho. Implanta com 300. Faz do jeito que der. Benício, mas o aparelho é caro, só o aparelho é 3 mil. Quanto? Eu falei, irmão, vamos comprar essa porcaria desse trem dividido. Sei lá, vende um... Né? Vende o carro. Vende um carro, refinancia o carro. Né? E aí, pessoal, vende as galinhas. Exato. E não é assim? É desse jeito que se faz. E aí, o cara tem... Porque você falou um negócio aqui, nos últimos 10 anos, a Oriente cresceu exponencialmente também. Graças a Deus, exponencialmente. Então, assim, foi um crescimento de 10 vezes, né? E aí, pensa no teu negócio hoje, uma farmácia que vende 60 mil reais, você pensa o seguinte: daqui 10 anos, quanto que eu vou estar vendendo? Eu vou continuar minguando, tendo uma farmácia pequena? Crescendo o que o mercado cresce, né? Vou crescer 5% ao ano, de 5% a 10% ao ano, de um dígito para baixo. Então, isso vai pagar meus custos. Exato. Como é que eu vou estudar meus meninos, não é assim? Exato. Então, minha precificação ela tem que ser pensada também nesse aspecto, porque eu preciso precificar para vender 60 mil hoje, mas eu preciso precificar para quando eu estiver vendendo 100, o mesmo percentual, o mesmo markup aqui, dá conta de pagar, porque aumenta-se o número de funcionários, aumenta a folha de pagamento, aumenta o encargo, aumenta uma série de coisas, o ponto fica pequeno, você tem que ir para um ponto maior, e isso, os seus custos têm que caber dentro disso aí. Isso são os problemas bons, né? Isso são os problemas bons. Agora, até você bater nesse teto, você tem muito caminho para percorrer. Tem muito chão. Outra coisa, até você precisar de arrebentar uma parede para você crescer, igual a borboleta dentro do casulo, que tem que comer a beirada, né? Assim, crescer dói. Nós passamos por essa experiência recente. Eu ia falar disso aqui agora. Dói muito. Crescer é doloroso. Eu cheguei na Oriente, pessoal. O Benício saiu de Ipatinga, tirou o distribuidor de Ipatinga e levou para Belo Horizonte. E botou num galpão enorme, gigantesco, e um negócio assim absurdo. E o faturamento também cresceu. Só de sair daqui para lá já cresceu o faturamento. Só que, junto com o crescimento de faturamento e a mudança, vieram um punhado de problemas. Troca de sistema, sistema que parava, chegava 10 mil de pedido, faturava 1.000. Adão, a primeira mudança que nós fizemos não foi por vontade, foi por necessidade, por pressão.
a moça da Vigilância Sanitária de Belo Horizonte, eu lembro o nome dela, a Cacilda. A Cacilda era chata demais, assim, chata não, ela era muito exigente, que ela pode nos ouvir, viu, Cacilda? Minha colega farmacêutica. Muito exigente, com razão. Mas ela chegou lá no dia, Benício, esquece alvará, porque eu estou vendo caixa de produto, está caindo lá no lanterninha do galpão. Eu falei, você tem razão, não me dá alvará para aqui não, que eu não quero. Me dá lá para Água Branca, porque eu estava do lado de cada rua que ainda pertencia a Belo Horizonte. Uhum. Vamos lá. Eu falei, não posso entrar no seu carro. Falei, então pega um carro, vai lá, pelo amor de Deus, me vistoria. A hora que ela chegou, ela viu aquela estrutura que era, na época, umas 10 vezes melhor que a nossa. Mas bateu no teto. Quando nós saímos lá do Água Branca, a mesma coisa. Eu estava paletizando a expedição de mercadoria. Cara, que doideira, que loucura, que tanto de avaria. Aí nós fomos para um galpão grande. O troço chegou no galpão grande, eu tinha mais mercadoria do lado de fora da Oriente que dentro. Agora eu costumo fazer o comparativo para a turma. Isso é igual a cobra quando vai trocar de pele. Ela tem que enfiar numa greta de uma pedra, não é assim? Isso. E sair arrastando e fazendo isso aqui, aquilo dói. Ela fica dormindo lá 30 dias só para recuperar daquele trauma, né? Exato. E nós trocamos de galpão, mas nós trocamos também de sistema, tivemos problema. Quem está nos ouvindo aí sabe que até o mês de julho nós tivemos sérios problemas com entrega, já está resolvido. A máquina está engraxada, nós estamos preparados para poder atender vocês e nós estamos contando com isso. Olha só, pessoal, por que eu fiz questão de falar isso aqui? Porque dentro dessa evolução, o nosso negócio também evolui e tem que evoluir. Só que junto, a gente não faz nada sozinho. Nós não caminhamos. Eu sempre falo aqui que sozinho você vai até mais rápido. Junto você vai mais longe. Junto você vai muito mais longe. E aí o Benício está aqui, está nesse mercado lutando, mas junto dele, ele tem pessoas que têm o mesmo sentimento dele. Porque o Benício, ele é proprietário da Oriente e é o dono. Aí junto ele tem funcionários que têm a mesma dor dele, que é dono. Junto de você, você precisa de pessoas do seu lado. Criado lá em casa, né, Adão? Exato. Criado lá em casa, é cria nossa. Como diz, cresceu comigo, não é assim? Nós Sim, crescemos juntos. Crescemos né? juntos. É isso aí, temos que crescer junto. Bacana. Então assim, eu preciso do apoio do Oriente, eu preciso do apoio do meu fornecedor, claro. Preciso do apoio da rede. Busque o apoio. É isso aí. E utilize as ferramentas, porque senão fica difícil. De nada adianta. É isso mesmo. Impactos da pandemia. Bom, nós tivemos uma pandemia, nós sabemos quanto que ela afetou, ela foi devastadora, morreram muitas pessoas, nós sabemos de tudo que aconteceu, mas a pandemia, de certo modo, ela acabou acelerando os processos no setor farmacêutico, né? Nós tivemos aí a telefarmácia, teste rápido, vacinação, tudo isso é importante, nós já falamos de tudo isso aqui, mas assim, qual que é o aprendizado que esse dono de farmácia que ainda não enxergou, que ele pode trazer para ele? O que ele pode fazer para pegar, porque o tempo está passando e ele está ficando atrasado. Adão, a pandemia trouxe para a gente um processo de evolução tão rápido, que ela foi tão inesperada, que em certos momentos ela nos arrastou para trás, ao invés de nos empurrar para frente. Primeiro, o seguinte, o uso, não vou dizer propriamente da inteligência artificial, mas o uso da mobilidade, o uso do celular. Ela tirou o vendedor de dentro da loja. Uhum. O dono da loja não quer receber o vendedor. Conclusão, o dono da loja não está tendo a oportunidade mais de folhear o nosso catálogo. Esse lado foi muito negativo. Uma empresa sem fornecedor, pessoal, ela definha, ela morre. Como é que você, hoje, nós vamos falar disso lá no encontro da rede, hoje, o efeito benéfico da pandemia, que foi a expansão do portfólio do lado de fora do balcão,
Ele começou a ser perdido. Nós não estamos aproveitando o que nós podemos expandir de portfólio do lado de fora do balcão. Por quê? Porque o dono da loja não está recebendo o nosso vendedor, sabe para quê? Para analisar as oportunidades, para ver. Aí vai deixar para a rede? Não, a melhor compra é um espetáculo nisso, mas espera aí, a melhor compra não compra. Não. A melhor compra, ela abre as portas e te dá o caminho. Então, olha, esse efeito, no mesmo momento que ele foi altamente positivo, ele está se tornando um problema, porque no momento em que o efeito positivo da expansão do lado de fora do balcão trouxe para o pequeno varejo, para a farmácia de periferia, de bairro, ela começou a se perder. Por quê? Porque mexeu no caso das grandes redes. Naquele momento que cortou os ônibus, cortou a circulação, o consumidor, o shopper, ou o paciente, ou o cliente, ficou lá no bairro. Aí ele começou a consumir desodorante, shampoo, creme, o trem para cima. Aí começa a fazer a tal da cotação no WhatsApp. Para mim, o Oriente pode cotar lá, nós somos bons de preço, nós não estamos preocupados com a cotação. A gente está preocupado numa parceria do seguinte, falei, irmão, tem muito mais coisa, eu preciso trazer para você aqui uma cesta de oportunidade, por quê? Porque eu tenho produto de trabalho para você do lado de fora do balcão, para poder botar dinheiro novo no seu caixa. Isso ficou perdido. Agora, uma outra coisa, olha, nós estamos reabrindo um portal do tempo na nossa farmácia, que é o resgate do serviço farmacêutico. O que aconteceu na pandemia? Nós estávamos vendendo teste de Covid, e o paciente pegando, levando para casa e ele fazendo o autoteste, porque o nosso farmacêutico, o nosso atendente não estava preocupado. Espera aí, você não sabe fazer um teste, irmão? Você enfiar o cotonete aqui na boca? Na narina, né? Na narina aqui, coletar a secreção, ir lá, pingar a gota, bota a máscara, a senhora aguarda um pouquinho, senta longe de mim lá, desgrama, porque senão você vai me pegar esse troço, não é assim? Bota a luva. Mas peraí, você tem medo do que você não conhece? Quem tem medo de cobra, de cascavel? Eu morro de medo. Mas se eu conhecesse, ela está ali, não, eu não vou deixa chegar ela perto lá do perigo. Tá. Então, assim, mas o Covid era um troço estranho, perigoso. Então, irmão, bota a máscara facial, bota o protetor por cima, usa uma luva, pronto. O troço também não sai pegando do além, não. Exato. Né? Então, agora nós estamos aí abrindo esse portal, por exemplo, dos testes. Lembrou da pandemia? Vamos lembrar da pandemia. Nós não estávamos fazendo teste de Covid. Agora, hoje nós temos dengue, zika, chikungunya, HIV, HPV. Sífilis. Tem agora o H. pylori. Tem o H. pylori, que é feito aqui. Né? Sífilis é uma coisa mais rara, mas se tiver diagnóstico, por que não fazer um teste depois e no laboratório fazer o VDRL, encaminhar para o médico, para o doutor? Então, está abrindo. Precisamos de lembrar desse legado da pandemia, sim. Aí, efeito negativo, perda de venda por telefone, perda de venda por capacitação, é telefone que toca, atendente que não atende, atendente que atende errado, uma série de coisinhas pequenas, né, que são óbvias, mas que precisa ser cuidada, irmão. Falei com você da semente na terra árida. Exato. Precisa ser cuidada. É por isso que o dono, o gestor da drogaria hoje, seja ele farmacêutico ou não importa, ele tem que estar atento à questão das informações, pessoal. Veja bem, você tem muita coisa para olhar. Com o advento da pandemia, nós tivemos tudo isso aqui que já foi falado, mas começamos a falar mais ainda da omnicalidade. Todos os canais da farmácia. A farmácia agora está no Instagram, está no Facebook. Está no Instagram, está no Facebook. Né? E aí? No dia quando estourou a pandemia, nós fizemos
Acabaram as feiras? Foi. Não acabaram? Acabaram. Nós estávamos próximo para ir para Brasília. Não é, o Benício é muito otário, virou e falou assim, não, nós vamos fazer uma feira virtual. Vamos fazer uma feira aqui. Meu pessoal fala, fazer feira virtual, porque você está doido? Eu falei, tô doido. Fizemos. Aí nós fizemos a live. Eu falei na tal da transformação digital. Adão, parecia que eu estava falando grego. E é claro que eu tive que estudar, eu chamei meu cara de TI para me dar uma aula de transformação digital. Aí hoje já está, você está falando, a farmácia já está no Instagram, já está no Facebook, né? Sim. Compartilha aí, eu faço um evento lá, os caras me lembram, eu vi você na metideza da Nava. Não, metideza não, estava lá, cumpri meu papel, né? Claro. Tava com o Adão lá. Exato. Aí daqui a pouco, vai virar e falar, você estava com o Adão lá na metideza danada, lá dando onde saber. Não, nós estamos vivendo essa era. Então, vamos aproveitar para a gente poder fazer. Isso é o comercial barato, né? As redes mais estruturadas já têm um setor de inteligência artificial para poder fazer, já ter um impulsionamento. Nós não temos, é o que eu falei com você, igual do teste, não tem 3.000, eu gasto 300 e vou lá e faço. Faço com que dá. Ué. Mário Sérgio Cortella fala o seguinte, que fazer o seu melhor com aquilo que você tem de melhor naquele momento, para fazer o melhor. O time. O Exato. time é importante. Agora, o único cuidado que eu recomendo é não se expor ridículo, fazer igual a gente vê aí no WhatsApp, aquelas dancinhas ridículas lá da... é vitamina e tal, que a dancinha. Não expõe, porque você expõe a sua empresa ao ridículo. Exato. Né? Uma coisa séria, saúde é medicamento. coisa séria. Saúde é coisa séria. Nós estamos aqui. Isso. Lembrando que nós falamos tanto de legislação aqui, Lei 13.021 de 2014 diz que farmácia é um estabelecimento de saúde. De saúde. Então, E assim, trate a E saúde. a cada dia ela vai se tornar mais estabelecimento de saúde. Adão, escreve. Exato. O serviço farmacêutico vai pegar. Os testes vão pegar, esse é um dinheiro novo. Eu faço um apelo a quem está nos assistindo. Não deixe esse dinheiro novo ir para outro bolso que não seja o seu. Exato. Não é? Exatamente. É isso aí. Isso aí. Ó, pessoal, nós já estamos chegando no final. Então, nós estamos chegando no final, mas eu tenho uma última pergunta que é para falar do futuro do varejo farmacêutico. Então, quando a gente fala de futuro, eu costumo dizer o seguinte, que no nosso mercado, futuro é 3 anos, tá ali, né? Quais são as perspectivas para o futuro? O que você acha, como que você acha que esse mercado vai continuar evoluindo? E o que o farmacêutico, o dono da farmácia, o balconista, e aí nós temos 3 figuras importantes aqui, né? Farmacêutico, dono de farmácia e balconista, como que eles têm que se portar daqui para frente? Adão, para quem viveu a história nesse curto período de tempo igual eu vivi, eu vou dizer para você que o futuro já chegou, o futuro é amanhã. Porque as coisas estão evoluindo em razões exponenciais. O crescimento está em progressão geométrica. A informação ela está desenvolvendo, está evoluindo. Quando eu estudava, Adão, na Universidade Federal de Juiz de Fora, há 40 anos atrás, né, com 40 de formada, há 42 anos atrás, eu entrei no laboratório do Dr. João Evangelista, doutor com 2 pós-doutorados, um na Alemanha e outro na França. O Dr. João virou para mim e falou assim, meu filho, vem aqui, eu estou conversando aqui com um cientista que fez PhD comigo na Alemanha, ele é japonês. Apareceu um negócio aqui chamado internet. Eu falei, doutor João, Eu converso com ele, em 6 minutos ele me responde. E era só texto. Agora vocês imaginem, eles falavam inglês, né? Imagina, há 40 anos atrás, o delay de uma mensagem de texto era 6 minutos. Ele virou para mim e falou assim, no futuro, isso aqui você vai conversar ao vivo. Outra coisa, você vai conversar com voz. Outra coisa, num futuro um pouquinho
mais distante, você vai falar, você vai ver a figura da outra pessoa num aparelho. Você vai ter um aparelho que você vai carregar ele para onde você quiser. Eu desenhava aquele futuro, o Adão, quando eu tivesse com o pé na cova, eu já estou, quando eu tivesse na cova. Eu estou aproveitando desse futuro, isso chegou 10 anos depois, na década de 90, era só dado, né? Depois veio dado e voz, depois veio dado, voz e fotografia fixa, hoje você está filmando aqui, está falando. Então, olha, o futuro da farmácia, dentro daquela visão que nós colocamos aqui de 1950 para cá, da Anvisa, da criação da Anvisa e do Geneco para cá. Cara, o futuro chegou. Nós Olha, já estamos vivendo o futuro. Você falou aqui para mim agora de quê? Facebook, Instagram. Aí já tem um tal de um TikTok que eu tenho aqui, mas eu não sei como é que chama. Tem um tal de um Kawaii aqui que toda hora tem um filme novo, mas eu também, eu estou ainda só no WhatsApp, eu não tenho muito tempo, nem muito saco para colocar coisa no Instagram, mas no Instagram eu tenho certeza, e eu não preciso nem de colocar, porque os meus amigos colocam para mim. Exato. Agora, turma, não coloca quando a gente dá mancada, não. Coloca quando as coisas são bem feitas, quando acerta, né? Poxa, Benício, gostei de ver suas palavras lá com o Adão. Olha que incentivo você está me dando, cara. Né? O Adão, pô, você mandou bem. Aí o cara, dentro da humildade dele, ele procurou entregar aquilo que ele podia te entregar. Né? Então, olha, para mim o futuro chegou. Agora a gente precisa de assumir a responsabilidade com as nossas causas. Né? Isso aí, eu sou inflexível, eu jogo duro. Eu estou intimando o povo, bicho, nós estamos com a porta dos testes aberta aí, vamos pular para dentro. Nós estamos com a porta do serviço farmacêutico aí, vamos pular para dentro, cara. Né? Vamos lá, vamos entregar algo mais. Nós temos aí dinheiro novo circulando, passando perto da gente, e ele está indo para algum lugar, não está? Está indo para o bolso de alguém. Ele não vai evaporar. Então, nós temos que pegar esse dinheiro novo e trazer ele cá para dentro da nossa loja, para poder nos ajudar, né? Nós temos uma expansão do lado de fora do balcão aí, que veio com a pandemia, que ainda tem gente marcando passo. Olha, precisa de ser encorajado, e precisa de ter talvez a maior dose de investimento seja a coragem e informação. A informação o Adão leva para vocês, né? Você não vai colocar lá fazendo uma comparação grotesca, você não vai colocar lá um cestão para promover tamanco. Não. Mas se você fizer uma parceriazinha com chinelinha havaiana lá, da modernidade ou qualquer outra, vai virar. Né? Você não vai fazer cestão para promover produto que está em decadência, né? Por exemplo, marcas de tônicos que tinha antiga aí. Não, mas nós podemos promover aí nistatina com óxido de zinco, que dá muito certo, cremes para massagem, né, para não nos referir à marca, produtos de uso diário, como acetonas, né? Então, tem coisa que se fazer sim. Agora, busca informação, invista do lado de fora do balcão, porque esse futuro já chegou. Esse Adão, ele está fazendo o caminho inverso, ele está voltando. O outro é o que está chegando. Nós temos que estar preparados para receber o que está chegando e para ficar, e para permanecer e reter o que já existe. Então, olha, o nosso futuro chegou. Os próximos passos, eles vão ser mais desafiadores, por quê? Eu consulto aqui, a minha filha é médica, a minha filha, eu estou assim, mal e coisa e tal, ela fala, papai, você precisa vamos entrar com um antibiótico e um prednisolona, vamos. Ela pega, manda para mim aqui a receita de cefalexina, de azitromicina, está aqui dentro.
Você leva só um númerozinho lá para a farmácia? Eu preciso de imprimir ainda, né, a receita, porque a farmácia tem que guardar a cópia, mas isso aí, breve, não, você chega aqui, a receita aqui, eu estou com o meu pedido de exame aqui, da minha internação, vou fazer colonoscopia semana que vem, você vai abrir aqui a tal da telemedicina, você consultou, e aí? Pelo celular. Agora já tem nego preparando pulão aí para capturar essas receitas de telemedicina. Uhum. Isso aí é uma coisa que Já tá sendo desenvolvido no Brasil. Eu inclusive. acho antiético, mas não sei como é que vai ficar. Isso é um outro passo, uma outra discussão, outra história, né? Essa interferência da prescrição com drogaria, eu não sou fã dela, né? Eu não sou fã dela, mas de alguma forma ela vai interferir, concorda? Sim. Agora, o importante é que nós temos que ter conhecimento e a consciência de que o futuro chegou, oferecer um serviço de credibilidade para o nosso consumidor, oferecer segurança nas nossas informações, não deixa qualquer um falar bobagem no telefone ou falar bobagem no seu balcão, porque se depois encontra a sua loja, isso afugenta o cliente. Melhor ficar calado, se não souber, fica calado, que é melhor, não é? Verdade. Então, assim, o que esperar do futuro, irmão? Uma coisa, podemos finalizar? De uma coisa eu tenho certeza, dá trabalho. E se nós não trabalharmos, não vai ter futuro. É isso aí, Entendeu? é verdade. Olha, eu não sei qual futuro nos reserva, Adão, mas se nós não trabalharmos, não vai ter futuro. É verdade. Não é? É verdade. E nós precisamos trabalhar muito. Isso aí, mas nós estamos juntos. Bom, pessoal, eu tive a oportunidade aqui hoje de conversar com o Benício. Aprendi demais da conta, tenho certeza que foi uma experiência marcante, tanto para mim quanto para vocês que estão nos assistindo Muito ou nos bacana. ouvindo, né? Prometo que vou trazer o Benício aqui em outra ocasião. E hoje eu estou muito feliz em estar aqui com o Benício, porque eu sei que o nosso programa ele é gravado e quando ele for ao ar, já vão ter se passado alguns dias, mas eu estou a 2 dias de completar 1 ano de Por Trás do Balcão. Então, Olha só. vamos comemorar esse 1 ano por trás do balcão juntos. Juntos, né? hoje. Pena que você ainda não tem seu diploma de farmacêutico, porque se tivesse, seria 2 farmacêuticos juntos por trás do balcão. Verdade. Mas em breve nós vamos lá te entregar o diploma. Se Deus quiser. Se Deus quiser, já entreguei muitos. Então, eu faço questão de mandar o convite. Que bacana. Pessoal, foi um aprendizado muito bacana. Eu vou deixar o Benício fazer as considerações finais dele e depois nós voltamos para arrematar tudo. É isso, turma. Estou muito feliz, Adão, satisfeito, grato pelo convite. Eu sempre procurei entregar o máximo, mas o nosso assunto, ele é muito complexo, ele é muito grande. Para cada história dessa, cabe um capítulo à parte, né? Nós vamos fazer 2 capítulos à parte, Adão. Né? Eu quero deixar com você aí para você programar. Essa história de serviço farmacêutico, teste, vacina e o papel do novo farmacêutico, vamos dizer assim, lá dentro da loja. O outro, o que você se referiu à jornada do cliente desde a hora que ele entra, visto de frente até a hora que ele sai, o que ele leva para casa. Né? Esses 2 temas, eles precisam de ser bem debatidos. De forma que a gente já está presenciando um futuro que a gente não previa. Esse futuro que nós estamos vivendo hoje, esse está fora da nossa previsão de, sabe quanto tempo atrás? De 2 décadas. De 2 décadas atrás. Há 2 décadas atrás, a gente não imaginaria que o nosso cenário fosse esse. Verdade. Não imaginava. Então, não está dando para fazer previsões futurológicas. Por quê?
Primeiro, que o futuro nós já chegou. Segundo, que daqui a 3 anos pode estar tudo mudado aí com uma telemedicina revolucionária. Agora, escreve. Breve o nosso terceiro avanço vai ser a consulta com um robô. Nós vamos chegar numa máquina, pesa e mede a altura, você já tem um índice de massa corporal. Enfia o dedo no buraquinho, já tem com sensor, né? Ou coleta o sangue, ou bota o buraquinho, ou bota a mão, já bota o braço, mede a pressão. Você tem pressão, índice de massa corporal, faz ali 50, 100 testes bioquímicos, joga num algoritmo e te gera uma receita. Benício, não é receita, que seja uma lista de recomendação, mas o robô vai fazer esse serviço. Sabe por quê? Porque com a vastidão de dados que nós temos hoje, todas as alterações bioquímicas são tratadas com o quê? São tratadas com medicamento. Sim. A alteração de glicose não é tratada com a metformina, com os antidiabéticos, colesterol, com as estatinas e tal. Então, olha, breve, já não tem teste de Covid, espera aí, pingou o dedo, não, você não tem nada não, você tem dengue. Né? Fala, não, você não está com nada não, você está com dengue. Está com dengue. Quer dizer, não está com, podia achar, está com zika. Não, podia estar com uma gripezinha influenza, seria mais tranquilo. E você diz que eu não estou com nada, estou com zika. Mas então, turma, olha, dá trabalho, mas sem trabalho não tem futuro. Então, vamos botar a mão nessa obra, vamos trabalhar, vamos procurar estudar, procurar entender melhor o nosso cliente. E o principal, olha, não se esqueça de olhar bem ao seu redor, porque as mudanças que precisam ser feitas e implementadas não são as mudanças do futuro distante, são as mudanças daquilo que você pode pegar e tocar. É a que está na mão da gente que deve ser mexida no momento. E as grandes mudanças do momento, as pequenas mudanças do momento é que vão te levar às grandes conquistas e mudanças do futuro. É isso aí, pessoal. Então, nós vimos aqui hoje, nós falamos da evolução do varejo farmacêutico, nós vimos as legislações que moldaram o nosso varejo, né? Como que ele era, como que ele foi moldado, foi regulamentado e foi criado algumas amarras. E agora nós vemos essas amarras se soltando, né, novamente. Nós falamos aqui, né, vimos o quão importante se tornou a figura do farmacêutico, né? O farmacêutico agora ele é peça fundamental para a drogaria e de certa forma, nós dissemos aqui, e eu continuo afirmando que um farmacêutico bem preparado, ele é uma mão de obra muito barata para uma farmácia. Então, você que é farmacêutico, você que é dono de drogaria, aposte nesta profissão. Ela vai continuar sendo fator fundamental para a sociedade, já que farmácia é um estabelecimento de saúde. Ultimamente, nós temos falado que farmácia nós vendemos saúde e bem-estar, né? Nós não queremos ficar vendendo medicamento. O Benício falou muito bem aqui quando ele disse que o papel do lado de fora do balcão, né, tem uma oportunidade gigantesca, né, tem um dinheiro novo. Né? Nós estamos falando aqui dos MIP, do nutracêutico, dermocosméticos, né, de suplementação, vitaminas e outras coisas mais, né? Além daquilo que o Benício acabou de falar aqui, que o farmacêutico ele tem o papel de fazer check-up, vacinação, teste. Isso. Né? Então, é muito dinheiro e é o que vai fazer com que você se diferencie do seu concorrente. Porque isso aqui nós estamos vendendo aqui não é preço, é valor. É valor. Aí. Certo? Isso aí, meu camarada. Pessoal, foi muito bom conversar com o Benício. Pessoal, está colocando ali para mim, né? 1h45 de gravação. O papo é longo, mas se deixar, vai longe, né? Vai longe. Ó, siga-nos. Nós temos lá o nosso perfil no Instagram, Por Trás do Balcão Oficial, está lá no Instagram. Siga-nos, compartilhe, copie o link aqui. Né? Nós estamos presentes nos principais streams do país, né? YouTube, Deezer, Amazon, Spotify. Então, assim,
divulgue para o máximo de pessoas que você conhecer, porque o intuito deste programa, deste podcast, é levar conhecimento a todo o varejo farmacêutico. Então, nós temos a intenção de levar conhecimento, é para isso que nós estamos aqui, trazer pessoas iluminadas como o Benício, que grande abraço, contribuiu turma. Muito. Isso aí, um grande abraço e estamos à disposição para os próximos, Adão. Obrigado. Nós temos um para já aí, para a gente falar nele, que é o teste. Vamos fazer especial, só para falar disso, sobre a 786, suas implicações e como a farmácia deve se portar. Em breve, esse podcast vai estar no ar. Beleza, pessoal? Forte abraço, aguardo vocês no próximo Por Trás do Balcão. Sempre por trás do balcão. Um abraço.